aqui. Bom, tem gente lá de Pernambuco, é isso? Jefferson, muito bem-vindo. E saudar todos os demais que estão aqui, Margarete, Herbert, Eronildo, tudo bem? Muito bem-vindos, deixe seu comentário sobre esse tema. Daqui a pouquinho eu vou ler, então, todos os comentários de uma vez só, e aí vou responder sobre esse assunto. Bom, falando então sobre esse tema, né, a minha escolha. Primeiro, cada um de nós tem o poder das suas decisões e das suas escolhas. As escolhas são extremamente individuais. Eu acho muito interessante quando as pessoas querem empurrar muita... A gente tem uma expressão lá em Florianópolis que é típica expressão manezinha da ilha, né? Quem é manezinho da ilha vai entender o que eu estou falando. Que se chama empurrar goela abaixo. Não sei se vocês compreendem aí nos outros estados. Que é o seguinte, né? Então, empurrar goela abaixo quer dizer assim, eu escolho isso para mim e você tem que engolir aquilo que eu escolho também. E quando a gente fala de escolha, até no processo eleitoral, muitas vezes se levanta esse tipo de questão, né? A minha escolha é melhor do que a sua. Quem disse isso, né? Então, primeiro ponto aqui que eu quero levantar é a questão do respeito. Ou a gente aprende a respeitar o colega, e aqui a gente está falando de uma classe, a contabilidade é uma classe, ou a gente aprende a respeitar a opinião do colega, inclusive a minha, né, a sua opinião, ou então a gente vai fazer um debate político, um debate eleitoral, um debate classista, inadequado ou desequilibrado, né? Então essas escolhas que a gente traz para esse título, né, a minha escolha dentro da classe contábil, ela parte desse pressuposto de que a minha escolha é minha e a sua escolha é sua, né? Então eu posso ter a minha opinião, você pode ter a sua opinião e nós precisamos nos respeitar frente às opiniões que nós temos. Então, por isso eu quero trazer aqui de uma maneira muito leve esse tema, trazendo principalmente o que fala o nosso código de ética profissional a respeito desse assunto, desse tema, sem defender as bandeiras que estão por aí, tem bandeiras em todos os lados, né, nós sabemos, e sem defender também nenhuma chapa, né, apenas trazer essa reflexão para que você, que está aí do outro lado, que também tem um CRC como eu, a gente possa adequadamente escolher quem são os principais e os candidatos a serem eleitos aí na eleição que está se aproximando. E também trazer esse tema à tona para que a gente consiga refletir sobre esse momento atual dentro dos nossos conselhos e se é realmente esse o futuro que a gente quer enquanto classe contábil para os nossos conselhos de contabilidade, certo? Compreendido? Ok? Então, vai aqui um abraço lá nesse intervalinho, para a Niviane, que entrou ela lá de Maceió, nas Alagoas. Olá, Niviane. Bom, eu quero falar, então, sobre esse tema, principalmente ética e responsabilidade no processo eleitoral. Eu me formei contadora, né, em 1997, já faz bastante tempo, 20 anos de profissão contábil. E dentro desse tempo todo, né, de contabilidade, eu nunca me envolvi na classe contábil. Sempre fiquei lá no meu escritório, sou empresária contábil desde então, desde 97. E nesse tempo, o máximo de contato que eu tinha com a classe contábil, com o CRC em si, era bem interessante. Era no pagamento das anuidades, né, quando chegavam os boletos das anuidades, nos jornais que a gente recebia, então todos os meses a gente recebia um jornalzinho lá no escritório, um para mim, um para o Márcio, que é meu sócio, e um também para o escritório, que a gente tinha 3 registros, né? Então, um registro profissional, individual, um registro dele, né, enquanto contador também, e um registro nosso enquanto sociedade. Então, a gente recebia os jornaizinhos, a gente recebia a anuidade para fazer o pagamento. Era esse o nosso contato, então, com o Conselho de Contabilidade, além também das visitas a cada 2 anos, mais ou menos, para fazer a fiscalização. Então, eram visitas de rotina, onde se verificava os livros diários, o livro razão, e sempre com uma figura muito positiva, né? Os fiscais da nossa regional ali do Conselho de Contabilidade eram sempre muito simpáticos, tomavam café conosco, sempre foram muito bem acolhidos. Então, a gente sempre teve uma proximidade dentro do Conselho de Contabilidade de Santa Catarina muito, muito gostosa, assim, uma relação muito boa. Nunca tivemos nenhum problema, nenhuma dificuldade em ter acesso a esse conselho, apesar de ser uma relação distante. Nós estávamos, enquanto escritório contábil,
sendo fiscalizados como de praxe a cada 2 anos, né? Imagino 2 anos e meio, mais ou menos, dentro de uma escala de tempo, e cumpríamos as obrigações, e ok. Dentro das nossas obrigações de classe também, somos inscritos dentro do nosso sindicato dos escritórios contábeis, participamos de cursos, de seminários, e quando os cursos aconteciam e acontecem dentro do nosso conselho de contabilidade, a gente também tinha essa intimidade, digamos, né, essa participação dentro do conselho. Tivemos um acesso mais presente ao conselho de contabilidade no ano de 2011, quando pela primeira vez a nossa empresa de serviços contábeis foi contemplada com um troféu de responsabilidade social pela Assembleia Legislativa do Estado, lá de Santa Catarina, né? Então, nós recebemos uma homenagem lá no Conselho de Contabilidade, ainda na época da gestão do Sérgio Faraco. E foi para nós, assim, um orgulho enorme de ser convidado ao conselho, de receber uma premiação lá com eles, uma plaquinha de homenagem. E então, nós conhecemos pouco mais o conselho, era uma noite de homenagem e desde então nós viemos participando das homenagens do conselho, começamos a conhecer um pouco mais os conselheiros, o diretor executivo Cláudio, e tivemos um pouco mais de proximidade. E então comecei a manifestar um desejo de participar como voluntária do conselho naquela época. Quando precisar de alguma coisa pode me chamar que eu venho, né? Então começou assim um interesse em ajudar a classe, em perceber que aquela classe tinha uma união, existia uma união e pessoas que trabalhavam voluntariamente para o êxito e para a profissão contábil ser desenvolvida a nível de Estado. Então, isso fez com que eu visse a classe contábil de uma maneira diferente. E o mais interessante é que, assim, a gente já tinha 16 anos de escritório contábil e nunca tínhamos observado dessa forma, que muitas e muitas conquistas dentro da contabilidade foram feitas pelos conselhos regionais, pelo Conselho Federal, e a gente não tinha observado isso, né? Então, isso é muito recente, eu estou compartilhando da minha história, né, enquanto hoje conselheira, mas eu estou compartilhando uma verdade que até então eu vivia no meu mundo, né, do meu escritório contábil, sem compartilhar com os meus colegas de outros escritórios, e de repente quando eu comecei a observar que existiam outras pessoas que também tinham seus afazeres, também tinham seus escritórios, que estavam lá na militância, na luta pela causa, que estavam indo a Brasília, que estavam, enfim, que estavam lutando realmente pelos seus direitos. Inclusive, acompanhei quando a gente ganhou o Simples, né, enquanto escritórios contábeis. Em contrapartida, a gente começou a atender os microempreendedores individuais. Isso foi uma conquista intermediada pelo nosso Conselho de Contabilidade. Então, quantas e quantas questões a gente alcançou, e também, claro, FENACON, SESCOM e toda a classe contábil, né? Mas quantas e quantas conquistas nós ganhamos com a união das nossas classes, da nossa contabilidade. E muitas vezes a gente que está de fora, quando nós estamos de fora do processo contábil, a gente não vê, a gente não enxerga nada disso. A gente só diz, eles estão lá fazendo o quê, né? Estão lá de boa, estão lá se reunindo, estão lá matando tempo, nossa, e trabalham pra caramba. E aí, o que eu comecei a observar, né? Que era interessante e eu poderia, talvez, ajudar de alguma forma diferente. Me chamou a atenção. Faz sentido isso para você? Te chama também a atenção esse trabalho que é feito pelas classes, pela classe contábil? Você tem um grupo de contadores, por exemplo, que você troca figurinha, né? Como se fala aí no dia a dia, você consegue trocar com outros núcleos de contadores, lá com o seu SESCOM, com outras entidades, tem a Unicom, tem várias outras entidades, né, de contabilidade que a gente acaba trocando figuras, né? Então, a gente tem o grupo da mulher lá no WhatsApp que a gente troca, né, da mulher da Talent Up, que a gente troca figurinhas também e compartilha conhecimento. Você tem um grupo assim que consegue trocar experiências? Deixa aí o seu comentário sobre essa união da classe contábil. Enquanto isso, eu vou ler aqui os comentários enquanto você deixa essa opinião. Fazer aqui um intervalinho para eu dar uma respirada. Vamos ver. Então, vamos ver. A Priscila está aqui online. Olá, Priscila, bem-vinda. Priscila esteve na live semana passada. A live dela foi maravilhosa, uma entrevista. Priscila do Outubro Rosa falou sobre a vencer adversidades, focar no sonho. Inclusive, está gravada aí no nosso
tá no YouTube, tá no Facebook, material riquíssimo dela. Quem não acompanhou semana passada, vale a pena rever a live de semana passada. Um ensinamento belíssimo sobre a vida. Priscila, nossa contadora, jovem liderança contábil, também militante atuante da classe contábil. Cláudia, bem-vinda. Alexandre diz que bloquearam na página de chapa única do seu estado, porque postou sugestões e críticas. Bom, falta diálogo. Enfim, Alexandre, falta diálogo pode faltar sim, mas mostre presença dentro do seu conselho. Uma coisa que eu quero falar, né? Todas as reuniões do Conselho de Contabilidade, elas têm plenárias abertas mensalmente. Todos os conselhos de contabilidade existem plenárias que são abertas. Então, a nossa lá de Santa Catarina é uma vez por mês e funciona a partir das 2 da tarde, 1h30. Tem data marcada, existe uma agenda pública, então todos os contadores são convidados a participar. É uma reunião bastante interessante, se mostra a prestação de contas, se mostra tudo que as comissões estão fazendo, estão sendo desenvolvidas, então vale a pena participar. Comece participando da plenária, venha participar do PVCC, que é o Programa de Voluntariado da Classe Contábil. Existem as comissões da Mulher Contabilista, que você, mulher que está acompanhando, vai ser muito bem-vinda. Que tal começar a se chegar dentro do conselho dessa forma, né? Então, isso também é uma forma de se chegar. E sugestões são sempre muito bem-vindas, sim. Então, faça novamente a sugestão, não custa mandar novamente de outro jeito. Bem-vindo, Edson, lá de Aracaju. Bem-vindo. Priscila falou que é grande tema hoje, com todo esse cenário que vivemos, ética em processo eleitoral precisa ser algo levado muito a sério, exatamente. Uma coisa é lutar pelas melhorias, outra é fazer movimentos que trazem prejuízos a todos, exatamente. Parabéns pelo tema, muito bom. Sucesso aí no Paraná. Obrigada, Pri. Obrigada principalmente pela indicação, né? Então, espero daqui a pouco estar lá. Margarete está dizendo, é estudante, tem acompanhado e já faço uso dos conselhos nos cursos e pretendo participar das palestras. Muito bom, Margarete. A gente vê realmente a tua presença, principalmente aí pelas redes sociais, e continue assim, perfeito, toda essa movimentação que tu já gera em prol da classe contábil. Carla, bem-vinda lá de Fortaleza, Ceará. Muito bom estar com você por aqui também, Carla. Então, gente, dentro disso, né, o que eu peguei aqui do nosso código de ética, eu trouxe, inclusive, o código de ética, que bem bonitinho, código de ética profissional. Lá no nosso Conselho de Contabilidade, a gente tem esse livrinho para distribuição. Eu trouxe aqui 5 palavrinhas para a gente refletir sobre a nossa ética profissional. E aí, quando eu trago esse tema ética profissional, ele se reflete, claro, nos nossos conselhos, mas principalmente o que traz aqui no Código de Ética Profissional, que ele faz uso... Como que eu vou falar? Ele cita... A gente, quando se forma... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Quando nós nos formamos, nós prometemos agir com ética. Então, toda classe contábil, ela deve agir com ética. Inclusive nós, contadores técnicos em contabilidade. Então, todo mundo que tem um conselho, um CRC, um número de registro de CRC, que atua dentro da profissão contábil, precisa agir com ética. Dentro do código de ética, tem algumas questões, alguns tipos de comportamentos que precisam ser pontuados. E aí não vale somente para o Conselho de Contabilidade, somente para quem está dentro de um sistema FENACON, SESCOM, enfim, não vale somente para quem está dentro de uma gestão dentro disso, mas vale também para nós profissionais. E é aí que eu quero chamar a atenção. Entra pontos como, por exemplo, o zelo. Será que nós estamos sendo zelosos com a nossa profissão contábil? Será que nós mantemos a nossa forma de zelar o conteúdo contábil? Temos zelo perante a nossa profissão? Entra aqui a minha primeira pergunta. Será que eu tenho zelo com relação ao conteúdo contábil que eu gero? Né? E você? Tem zelo sobre o conteúdo contábil que você gera? Honestidade, será que você tem honestidade? Será que eu tenho honestidade frente aos serviços contábeis? Será que eu cobro honestamente os meus serviços? Ou será que eu tenho baixado tanto o preço dos meus serviços que o meu concorrente não consegue aguentar e ele está sendo obrigado a fechar as portas? Ou ao contrário, né? Será que eu aumento tanto que é injusto o preço para o meu cliente? Até que ponto eu estou sendo honesto? Realmente, até com relação ao salário dos meus funcionários, será que eu cobro demais
e acabo pagando de menos, né? Então, essa balança da honestidade, ela precisa ser refletida, inclusive, nos nossos serviços contábeis. A qualidade dos serviços, olha que interessante, isso faz parte do nosso código de ética, prestar serviços com qualidade. É muito interessante pensar nisso, né? A gente está participando, enquanto empresa, do programa de qualidade nos escritórios contábeis, nas empresas contábeis. Deveria ser intrínseco isso, né? Todo escritório contábil, toda empresa contábil deveria ter qualidade, mas a gente precisa passar por um curso de um ano inteiro para desenvolver ainda mais a qualidade nos serviços contábeis, sendo que a qualidade faz parte do nosso código de ética. Então, será que a gente realmente presta serviços com qualidade? Isso para nós, enquanto profissionais, né? Uma reflexão aqui para nós. Sigilo, será que temos sido sigilosos? Será que guardamos o segredo profissional, o segredo dos nossos clientes? Ou será que a gente já sai na rua para o primeiro que aparece dizendo, olha, fulano de tal, né, tá com um problema, maior encrenca lá na empresa dele. Então, como que estamos agindo enquanto profissionais? E aí é uma chamada de atenção mesmo. Enquanto profissionais contábeis, será que temos sigilo profissional? Será que estamos atendendo com qualidade, com honestidade, com zelo? E a competência? Será que temos competência para atender contabilmente? Isso tudo faz parte da ética profissional. Olha que interessante, né? Quando a gente pega realmente um código de ética, tá aqui, código de ética do profissional, código de ética profissional do contabilista. Está tudo aqui, além de várias outras coisas, várias outras questões. Então, muitas vezes a gente quer cobrar do nosso conselho, a gente quer dizer que o conselho não faz isso, que o conselho não faz aquilo, que o conselho deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, mas nós não agimos com ética, com zelo, com honestidade, com qualidade, com sigilo e com competência. E aí, claro, é função do conselho fiscalizar. É a função do conselho verificar se todos aqueles profissionais estão agindo dentro do código de ética. É a função do conselho. E claro que dentro do conselho, quando a gente está lá dentro, a gente ouve muita denúncia, a gente ouve muita fraude, enfim, chegam várias denúncias de vários lugares e o conselho vai atrás realmente para fiscalizar aqueles profissionais que estão desvirtuando do código de ética. Exatamente. Quando sai algum profissional da linha, é preciso que o conselho chame e coloque-o na linha. Então, eu posso falar do Conselho de Santa Catarina, né? Existe todo um trabalho preventivo em cima disso, né? Então, tem muitas palestras a título de fiscalização, a título de desenvolvimento do profissional, tudo para que esse profissional se sinta realmente valorizado e valorize-se enquanto classe contábil. Faz sentido isso para você? Coloca aí se isso faz sentido. A valorização do profissional contábil, ele passa primeiramente por nós, enquanto profissionais, para depois isso se expandir. Isso faz sentido, essa ideia? Faz. Se faz, dá uma curtida aí para mim, para eu saber que você concorda com essa linha de raciocínio, que eu quis trazer essa linha de raciocínio. Primeiro, essa valorização interna nossa tem que começar de dentro para fora, né? Primeiro a gente se valoriza, a gente vive essa ética profissional de zelo, de honestidade, de qualidade nos serviços, de sigilo, de competência. Isso que eu só peguei 5 características para depois tomarmos essa expansão e aí, então, conseguirmos atuar e agir diretamente dentro dos conselhos que estão por aí. Ok, muito obrigada. Tem aí algum tips e tudo mais. Perfeito, Edson. Muito obrigada por concordar. Daiane, lá de Santa Cecília, Santa Catarina, olha, colega lá do estado catarinense. Desvalorização do honorário, Rafael, exatamente. Tem muitos escritórios cobrando muito pouco. Infelizmente, é uma realidade. A gente precisa virar esse jogo para valorizar a nossa classe e entra dentro dessa discussão. Entra dentro dessa discussão, sim, a gente pode falar em outro momento sobre essa questão de valorização que passa por nós, né? Cobrar R$100 não dá, não dá, não dá, não dá, por favor, né? Margarete comenta aqui que nas redes sociais é notório e acha muito triste reclamar e não agir. Realmente falta sim. Bom, deveres, continuando aqui, deveres com relação à classe. Quais são os deveres, então, com relação à classe?
deveres do contador, deveres da contadora, deveres do técnico em contabilidade, deveres do profissional contabilista. Respeito, então, com relação à classe, apreço e solidariedade. E olha só que interessante, né? A partir do momento em que a gente vê o colega contador, e aqui eu acredito que nessa live, nas pessoas que estão me acompanhando agora, eu tenho vários colegas contadores e contadoras, e técnicos em contabilidade, estudantes de contabilidade. Eu preciso, então, enquanto contadora, ter respeito sobre vocês, né? Eu preciso ter apreço sobre vocês, eu preciso ter admiração sobre o trabalho de vocês, eu preciso ser solidária ao trabalho de vocês. Então, se algum de vocês tem alguma dificuldade, pode se reportar a mim. Eu já falei isso em outras lives, já recebi vários comentários. Ai, Marlise, tô com uma dúvida assim, tô com uma dúvida, tá acontecendo isso aqui no meu escritório, já respondo com o maior coração aberto aqui, gosto muito de ajudar. E eu acho que esse tipo de ajuda mútua que a gente precisa semear nos nossos conselhos e nas nossas redes. Não falo somente dos conselhos de contabilidade, mas falo da nossa rede de contabilidade em geral. Semear esse tipo de ação coletiva em que um contador ajuda o outro, né? Então, isso está no código de ética, né? Esse respeito, o apreço e a solidariedade, essa rede harmônica, fala inclusive na palavra harmonia dentro do código de ética profissional. Ou seja, criar um ambiente de harmonia, né? Onde todos possam conversar e não se ver mais, esse termo não existe, né, gente? Não se ver mais como concorrente. Isso não existe mais, essa concorrência já foi, é passado. A gente precisa se ajudar e precisa se ver mais como parcerias, como parceiros e como colegas de profissão. Então, algo que realmente sempre pega na questão ética, né? A gente sempre fala, ah, não, mas isso é antiético. Principalmente quando vem um cliente de outro escritório, a gente acolhe, né, o cliente e sempre pergunta, mas por que quer mudar, né? Vai escutar ali as razões do cliente, mas sempre com muito cuidado para não falar uma vírgula daquele outro profissional. Né? Então, jamais qualquer tipo de comentário, jamais qualquer tipo de situação. Então, sempre prezando pela imagem daquele outro profissional. Então, isso é uma questão de zelo pela imagem da categoria. A gente fala isso aqui pela imagem da categoria, gente. A gente precisa valorizar a imagem do contador como um todo. Então, diante disso, a gente tem uma responsabilidade aí perante o processo eleitoral. Né? Então, a gente não pode queimar uma outra chapa, a gente não pode queimar o colega que vai ser candidato, a gente não pode dizer que nenhum conselho presta, a gente não pode dizer que tudo que foi feito até agora foi ruim e que só daqui para frente que vai funcionar. Então, tem que ter muito cuidado com as nossas escolhas, né? Então, temos que prezar, sim, pelo nosso código de ética. E é antiético falar mal de outro contador, né? Então, só para chamar aqui, dar uma chamada de atenção, assim, cuidado com o que está sendo propagado nas redes sobre falar mal de outros colegas. Né? Então, respeito pela nossa classe, respeito com tudo que foi construído até aqui e principalmente com o que nós queremos construir daqui em diante. Bom, deixa eu ler aqui um pouquinho dos comentários para dar uma pausa aqui para mim. Atualmente temos bons sistemas de TI. É possível implantar sistemas de democracia direta? Bom, eu também, democracia direta... Alexandre, olha, eu acho que é uma boa implementação, né? Apesar do que não sei como funcionaria, mas quem sabe isso seja uma boa pedida aí para o Conselho Federal de Contabilidade para daqui a alguns anos, né? Não sei como funcionaria. Não funciona ainda no nosso processo eleitoral brasileiro, né? Também os partidos fazem indicações. Então, fica aí, quem sabe, para futuro, né? É uma sugestão. Rafael, temos que ser contador, não só imprimir impostos. Isso, com certeza, contador, gestor e tudo mais, né? E temos, aliás, um programa bem interessante aqui na TV Classe Contábil que se chama Contador Gestor, que vai nos ensinando a ir além de imprimir guias, né? Aliás, amanhã às 10 horas, com o meu sol sentou no minha cara. Temos que dar a solução para o nosso cliente. Valorizar os nossos amigos contadores, Rafael, com certeza. Anderson, está abandonando a profissão, como assim? Esperar chegar dezembro, mais tardar janeiro para dar baixa. Profissão péssima para ter oportunidade.
Uma classe que não se ajuda. Nossa, Anderson, cortou meu coração agora. Não, Anderson, não abandona ainda. Acompanhe os nossos momentos up. Segue em frente e retoma o teu amor pela profissão. Resgata lá um pouco, lá de trás, o teu amor pela profissão. Tem vários corações aí surgindo. Vem, junte-se a nós, junte-se à TV Classe Contábil, junte-se a Talent Up, junte-se a esse movimento que a gente está fazendo e resgata realmente o porquê que você foi convidado, porquê que você teve esse chamado interno aí para esse reconhecimento profissional enquanto contador. É preciso, eu até estava preparando a palestra, finalizando a palestra que eu vou dar daqui a pouco às 19 horas aqui no CRC do Paraná, e eu vou questionar os contadores exatamente por isso, né? O que faz brilhar os teus olhos nessa profissão? Esse realmente é o caminho. A partir do momento em que a gente descobre o brilho nos olhos pela profissão, aí a gente segue em frente. Então, é preciso despertar novamente o brilho nos olhos pela profissão contábil. Fica mais um pouquinho, dá mais uma chance aí para a contabilidade, faça brilhar novamente os teus olhos. Tenho certeza que o campo é amplo, que o campo é maravilhoso e vale a pena seguir. Pessoal, deixa aí comentários sobre o Anderson, para o Anderson aí, se vale a pena. Kelly, fale mais sobre o Contador Gestor. Contador Gestor é um programa, Momento Up, assim como esse meu, que acontece amanhã às 10 horas com o meu sócio Antônio Macari. Ele traz dicas para o contador se tornar também um gestor. Então, amanhã às 10 horas, não perca, 10 horas da manhã, horário de Brasília, para falar sobre esse tema. E ganha dinheiro, segundo o Rafael, ganha dinheiro sim, se trabalhar bem, né? Claro, se trabalhar com ética e qualquer profissional ganha dinheiro sim. Isso, Edson, temos que nos apoiar. Parabéns pela força dada ao colega Anderson, sim, temos que nos apoiar e não pararmos por aí. Bom, responsabilidade, eu falei de ética ali, são dois temas, ética e responsabilidade no processo eleitoral, para a gente já ir finalizando aqui, já passei aqui do tempo. Responsabilidade junto ao processo eleitoral. Bom, já falei um pouco da questão de responsabilidade pelas minhas anotações aqui. É preciso dizer não para quem fala mal, né, do que já aconteceu. Afinal de contas, os nossos conselhos de contabilidade já fizeram bastante defesa, né? E assumimos também a nossa responsabilidade frente à defesa da classe. Então, será que eu posso contribuir de alguma forma? Se eu posso contribuir, então eu posso me candidatar de alguma forma. E eu não digo me candidatar, não vou ser presidente do conselho amanhã, não é isso. Mas eu posso mandar um e-mail para lá, para o conselho e dizer, olha, será que eu posso ajudar em alguma coisa? Será que eu posso ser voluntária aí do programa de voluntariado da classe contábil? Você sabia que todo conselho de contabilidade tem o seu programa de voluntariado? Se chama PVCC. E tem várias ações que você, com certeza, pode ajudar em alguma ação. Informe-se aí no seu conselho de contabilidade aí da sua cidade. Então, faça valer aí o seu CRC, se entrose realmente na classe contábil. A gente tem tanta troca, né? Quando a gente se envolve com os profissionais da nossa região, a gente aprende tanto, a gente tem parceiros, né? Se eu tiver uma dúvida no meu escritório, eu tenho certeza que eu posso contar com a Priscila, estava aqui na live agora, e eu posso dizer para ela, Priscila, preciso disso, será que alguém lá do teu escritório pode me ajudar? Tenho vários colegas lá do conselho também, então a gente forma essa rede solidária dentro da contabilidade. Então, faça parte, vem com a gente. Ama a contabilidade, diz a Fernanda, e é sim uma profissão que abre muitos caminhos para quem realmente exerce a profissão e nos proporciona vários conhecimentos. Estamos nos esforçando para mudar as coisas, diz o Alexandre, exatamente. Que bom contar contigo, Rafael. Fica assim junto conosco. Vamos formar juntos essa mudança de pensamento para a nossa classe contábil. É preciso a gente virar essa chave, né? Acreditar que podemos mudar e transformar a nossa classe para algo muito positivo, né? Trazer essa positividade para a nossa classe. Bom, agora sobre as eleições, eu imagino que você recebeu um papelzinho, que eu recebi também. Deixa eu pegar o meu aqui para mostrar. Para quem tem CRC, você deve ter recebido esse aqui pelo correio, essa cartinha do CFC, do Conselho Regional Federal de Contabilidade,
onde aqui dentro tem as instruções para o dia da votação, né? Aqui dentro tem uma senha e aqui informa que 2/3 do conselho, dos conselheiros do seu CRC, será renovado no dia 21 e 22 de novembro. Então, o que eu quero avisar também aqui para você nessa live é que você não pode de jeito nenhum perder a data. A eleição, ela é online, vai acontecer online, você não pode perder a data. Agora, se você, atenção, se você está irregular no seu conselho, se está devendo alguma anuidade, se você está com cadastro irregular, se você está com algum processo lá dentro que gerou algum tipo de notificação, multa, alguma coisa assim, você precisa se regularizar junto ao seu conselho antes do dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro já é agora, já está chegando esse prazo. Por quê? Porque você precisa, essa data limite para você conseguir votar. Então, é preciso que até o dia 10 você faça a sua regularização no seu conselho regional para que eles consigam liberar o seu cadastro e você possa votar adequadamente no dia 21 e 22. Participe ativamente. Tem muitos estados, como é o meu lá em Santa Catarina, que a gente tem uma chapa única, né? E aí tem muita gente que diz, mas é chapa única, a eleição tá ganha. Tá, né? Praticamente, é chapa única. Mas a gente quer convocar todos os catarinenses, os contadores catarinenses aí votarem realmente na chapa número 1, né? Por quê? Porque não adianta entrar lá no site, votar em branco, votar nulo, e não acontece isso somente em Santa Catarina, acontece também nos outros estados. Se não teve um outro candidato, uma outra chapa, é porque, enfim, aquela gestão está adequada, né? Não tem concorrência. Então, por favor, né? Ou se manifeste, ou então monte seu chapa, ou então faça alguma coisa, ou vá participar conosco, né? Ou conosco, com os outros conselhos, mas participe ativamente, entre no portal, vote, porque se você não votar, você vai ter depois até 22 de dezembro para justificar, e depois gera multa, e tem toda uma série de justificativas aí, vai fazer mal para a sua profissão contábil. Então, é um processo sério, você não pode perder. Antes a gente tinha que ir até o conselho, pegar fila, assinar documentos, agora é bem mais fácil, né? Tudo online, mas é um processo realmente sério e que precisa ser levado a sério também. Então, eu tenho a grata satisfação de fazer parte das chapas, sou conselheira suplente pelos próximos 4 anos, lá na chapa do nosso presidente Marcelo, que já é presidente atual. E os demais estados, eu quero convidar você a realmente verificar, né, como que está a eleição lá no seu estado, quem são os candidatos, se a atual gestão está se candidatando novamente, veja o que foi feito, o que não foi feito, se você tem a oportunidade de participar, se você conhece alguém lá dentro, como que funciona essa participação, quem é do PVCC, se você pode se candidatar a ser voluntário por lá. Veja, verifique, participe, esse é um convite, uma iniciativa aqui da TV Classe Contábil, do Momento Up Mulher na Contabilidade, aqui com a participação de vários meninos hoje, sejam muito bem-vindos sempre por aqui. E hoje, especial para chamar a atenção para esse processo eleitoral que vai acontecer aí no dia 20, 21 e 22 de novembro, e especialmente para dizer para você que você não pode esquecer e nem perder essa data. Então, quero que você deixe aí para a gente um pouco do que ficou desse encontro de hoje, dessa live de hoje. E deixe aí também um pouco de como que você faz para valorizar a classe contábil. Deixa aí no comentário para eu ler daqui a pouco, tá certo? Um grande abraço para você, tenha um ótimo final de tarde aí de quinta-feira. E na próxima quinta, a gente volta aqui com o Momento Up, Mulher na Contabilidade. E os homens também são muito bem-vindos por aqui, né? Eu acho que a gente vai até trocar aquele banner, o Eranildo deve estar aí vendo, de rosa, vamos ter que mudar a cor, né? Porque tem sempre vários homens por aqui participando conosco. São muito bem-vindos, sim. Um abraço aqui para quem esteve conosco. Vou ler aqui o último comentário, Vladimir Ferraz. Vamos à luta, lutar pela nossa classe e nos valorizar como profissionais. Lá do Rio Grande do Sul, Escritório Contábil Ferraz. Muito bem-vindo, Vladimir, por aqui. Alexandre, se a chapa não quer nem conversar, como é que eu vou apoiar? Ai, meu Deus do céu, eu não vou votar.
necessário, eleições são muito importantes, mas é necessário diálogo. Com certeza, concordo contigo. Tenta de novo, né? Tenta de novo, vamos fazer o meio-campo. Só tem chapa única? Não sei. Tu é de que estado? Não sei qual é o estado. É chapa única mesmo? Então, tenta aí conversar e aí na próxima eleição, né? Quem sabe monta outra chapa, não sei. Né? Quem sabe, né? Uma aproximação aí com o conselho. Deve conhecer pelo menos um, né? Para conseguir se aproximar. Geralmente a gente tem um conhecido, pelo menos. Então, se tem um conhecido, vai por aquele conhecido que está lá dentro, e aí a gente chega de uma maneira mais fácil, né? Mais presente. Quem sabe chega dessa forma. Rafael, gostou dos conselhos? Bom, não são bem conselhos, né? Eu tirei aqui do código de ética, então é do nosso código de ética. Vamos viver o código de ética da contabilidade. Então, é isso que a gente precisa viver todos os dias. Foi um grande prazer, São Paulo, chapa única, ok. Mas, eu tenho uma conhecida lá em São Paulo, tenho certeza que ela pode te acolher muito bem, né? Então, me manda no privado ali uma lembrança que eu posso te apresentar ela. Não sei se ela tá na chapa desse ano, mas ela é muito querida e tenho certeza que vai te acolher e acolher sugestões. É sempre muito bom ter os contatos e os relacionamentos. Então, tenho certeza que vai te receber lá de braços abertos. Ai, professor, Margarete, que bom, então. Tem uma super querida lá de São Paulo, então acredito que ela vai receber muito bem o Alexandre. Então, gente, foi um prazer enorme estar com vocês. Agradeço de coração. Não vou nem ler esse comentário, hein, Margarete. Agradeço de coração a cada um que esteve aqui me acompanhando nesse momento Up Mulher na Contabilidade. Vamos encerrando aqui, que daqui a pouco eu tenho que ir para o Conselho Regional aqui do Paraná. Semana que vem, de volta à minha terrinha, Florianópolis. Não é semana que vem que é feriado? Né? Semana que vem, dia 2, quinta, feriado. Então, provavelmente a nossa live vai ser na sexta, na semana que vem, por causa do feriado de quinta. Né? Feriado na sexta. Então, a gente avisa aqui quando que vai ser a live. E, gente, eu aceito sugestões de temas para a nossa live Momento Up Mulher na Contabilidade, com a presença masculina. Os homens também podem opinar, tá certo? Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Tchau!